Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Para mim é motivo de alegria a gente concluir a lição desta semana. Amanhã talvez eu faça um vídeo adicional, mas talvez a gente conclua com o de hoje. Porém, irmãos, esse tema de hoje, um dízimo honesto e fiel, por mais que eu tenha alegria em falar sobre esse assunto, me traz tristeza ao coração quando vejo a maneira como o autor coloca. Não nada com o autor especificamente, mas dando a entender que, infelizmente, alguns irmãos nossos devolvem o dízimo de forma desonesta e infiel. Como assim? Alguns pegam o dízimo e aplicam em outra coisa, e não levam à casa do tesouro, para que haja de fato a manutenção na causa de Deus com um propósito missiológico, missionário. E a questão de ser fiel a Ele. A fidelidade, irmãos, é uma demonstração de uma honestidade no coração. É uma demonstração de que eu mantenho em alta a minha relação com Deus. Logo, eu sou fiel a Ele. E aí, a minha fidelidade leva à honestidade, a ser honesto com Deus. E esses dois pontos, dos quais o autor aqui menciona, e ele cita o texto de Coríntios, e é interessante esse texto de Coríntios, capítulo 4, e o verso 1 e 2, porque ele usa dois termos aqui, irmãos, que é bem curioso. Olha só, o primeiro que ele usa é: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros. Ora, a expressão ministros aqui, irmãos, tem a ver com servos ou soldado. É como se fosse alguém que tivesse uma conta a prestar, um militar que vai prestar contas ao seu comandante, e a expressão aqui ministro leva a ver com essa expressão. Quando se trata aqui ministros, com ministros de Cristo e despenseiros. Despenseiros, agora entramos aqui no sentido de administrador e mordomo. Então nós somos ministros no sentido de sermos servos, de sermos um militar, de sermos aquele que presta contas ao nosso comandante, que é nosso Pai Celestial, e agora dispenseiro. Dispenseiro no sentido daquele que sabe, na verdade, provir algo a mais do que o normal. Por isso que o tema da lição, na sua capa, tem aqui, olha, os talentos, o nosso Deus, e aqui a representação dos seus servos, tá? Por quê? Eles recebem o que Deus concede e eles granjeiam aquilo, ou seja, trabalham com aquilo que Deus concedeu a ponto de multiplicar. E aí Ellen White tem uma frase interessante que ela chega a dizer assim, ó, talento utilizado é talento multiplicado. Isso num livro chamado Parábola de Jesus. Então assim, se eu sou fiel a Deus com aquilo que Ele me concedeu, com certeza Ele me dará mais luz ainda para outras coisas e assim faça com que eu venha crescer. Se eu sou infiel a Deus em algum ponto, com certeza Ele não me concederá outras bênçãos e por essa causa também não me trará um melhor benefício. E eu falei para vocês isso ontem. Para mim, irmãos, o maior benefício que eu tenho é sentir da graça de Deus a atuação com mais força do seu Espírito. Aquilo que eu sabia que no passado me trazia um incômodo espiritual, porque era como que um espinho na carne, era como que aquilo tivesse ainda força sobre minha vida, e graças a Deus eu olho para aquele problema hoje e falo assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez enxergar que na verdade não vale a pena se demorar com esse tipo de pensamento, não vale a pena querer essas coisas, não vale a pena desejar ou pensar sobre isso, porque isso compromete a minha íntima relação com Deus. Sabe, irmãos, e quando eu devolvo a Deus o dízimo, quando eu devolvo a Ele a oferta, é um motivo de gratidão estupenda. Eu separei aqui um texto que eu achei aqui muito interessante e eu queria ler com vocês o que eu coloquei. Inclusive, eu coloquei até nos meus status e eu vou dizer para vocês aqui o que eu achei interessante. Olha só, o valor de um dízimo equivale ao da fidelidade. Por essa conta é que não se trata de valor, mas de percentual. Ser fiel no pouco ou no muito vai gerar a mesma recompensa. Se eu não devolvo integralmente os 10%, logo não sou dizimista. Gratidão e generosidade não se aplicam a esse tema, mas sim honestidade, como está aqui tratado. O dízimo é minha obrigação voluntária em devolver a Deus o que lhe pertence. Obrigação por não me pertencer e voluntária por ser de coração. Então assim, eu noto
a importância que tem essa devolução por causa da fidelidade que Deus já tem demonstrado para comigo antes. E como fiel que sou, eu devolverei a Ele reconhecendo cada dia tudo que Ele me concede. Isso é muito gratificante. Irmãos, você sai de casa, volta para sua casa, isso é um motivo de ser por Deus agraciado ou agradecido por toda a eternidade. Se nós pudéssemos ver os livramentos que Deus nos dá, se nós pudéssemos ver as possibilidades de poder termos sido infiéis em alguns pontos, e Deus assim nos fez levar em consideração que a sua palavra deve ser para nós sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e com isso nós mantemos nossa fidelidade, irmãos, isso é muito gratificante. Então, assim, considerando que somos ministros e despenseiros, ou seja, servos dele, e também aqueles que providenciam diante daquilo que ele me concede para crescimento. Exemplo disso. Lembra-se de José? José, quando trabalhou na casa de Potifar, a Bíblia fala que tudo que José fazia, o Senhor o fazia prosperar. Mas por quê? Havia uma fidelidade em seu coração. Então, ele fez com que a casa daquele Senhor crescesse. Ele foi fiel ao que lhe foi concedido e a sua fidelidade fez com que aquilo crescesse. Assim é conosco também. Se nós formos fiéis àquilo que Deus nos concede, iremos crescer, irmãos, e muito. Mas eu gosto muito de salientar, não se atenha a crescimento material, não se atenha a crescimento financeiro, sabe? Agora eu vou conseguir ter um carro, agora eu vou conseguir ter uma casa, agora... Não, o crescimento é um amadurecimento espiritual. Esse deve ser o nosso único e maior objetivo. É claro que alguns gostariam de usufruir de alguns privilégios aqui, mas nunca se esqueça, irmãos, não deixe com que isso venha ofuscar a sua mente a tal ponto que faça você perder as maiores bênçãos, que são as bênçãos eternas. E aqui o autor conclui com o texto de Mateus, né, capítulo 25, que inclusive é o que está na lição, tá? Mateus capítulo 25 e o verso 19 a 21. Ele aqui só se atém ao primeiro servo, do qual ele dá 5 talentos e ele volta com mais 5. Claro que no verso 22 ele fala do outro que ele deu 2 e volta com mais 2. Mas sabe o que me chama a atenção? É como aquele servo é chamado. 2 adjetivos é dito para com ele. Você é um servo bom, sabe, e fiel. A bondade de Deus, irmãos, é o que nos leva a tomar consciência. Lembra o que ele falou em Atos capítulo 5, né? A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Então, é a misericórdia dele e o seu Espírito trabalhando em nós que gera em nós a fidelidade. Nenhum ser humano, ninguém na face da terra pode ser fiel a Deus por sua própria natureza, porque nós, por natureza, somos inimigos de Deus. E é por isso que eu volto a dizer, essa é a maior bênção, a melhor forma de nós podermos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu. Como diz o Salmo 116, que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito. Irmãos, são muitos benefícios. Então, assim, devolver uma parte de tudo que Deus nos dá, Deus, na verdade, eu posso até dizer assim, Deus não está sendo nem justo. Não está sendo justo. O correto seria assim, olha, vai ser meio a meio. Na minha concepção. Porém, Deus, conhecendo o coração humano, ainda assim pediu uma pequena parte. Deus nos deu 7 dias e pede 1. Deus nos deu 100% e pede a menor parte, 10%. Então, assim, se eu realmente for uma pessoa desonesta e infiel, eu vou sempre me amesquinhar e nunca pensar em devolver a parte que já é dele. Até porque, irmãos, eu não posso perder o senso de que eu pertenço ao Senhor, como diz o hino. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece, eu o sei. E por que eu estou dizendo isso? Deus nos criou, pertencemos a Ele. Deus nos redimiu, pertencemos a Ele de novo. Ele nos comprou na cruz. O pecado que nos candidatou à perdição eterna, Cristo em sua morte nos resgatou da morte eterna. E aí eu penso comigo mesmo, como seria eu tão ingrato, como seria eu tão sem noção, a ponto de rejeitar tão grande salvação. Sabe, eu fico muito feliz por saber que eu pertenço a Deus. E nunca se esqueça, irmãos, você pertence ao Senhor. Você é dele, propriedade dele. Ele criou você, ele maquinou, arquitetou você em seu coração. Deus planejou a sua vida. Logo você passa, puxa, Senhor, obrigado, porque eu faço parte de um plano projetado em teu coração. Logo, reconheço que tudo que eu tenho aqui é do Senhor, que eu saiba fazer bom uso para a honra e glória do teu nome, porque você, irmão, é uma propriedade exclusiva do nosso Pai Celestial. Nunca se esqueça disso. Seja diante de Cristo um fiel dizimista,
um honesto cidadão e, acima de tudo, um despenseiro, ou seja, aquele que sabe fazer crescer tudo aquilo que Deus lhe deu. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por tão grande propriedade que o Senhor tem para conosco. Nós somos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis e a sermos honestos em todos os pontos de nossa vida, em nossos negócios, com nossas esposas e esposos, com nossos filhos e filhas, com nossos irmãos, em nossas atividades cotidianas, que nós possamos, Senhor, andar como que vem da Tua face, de tal forma que a nossa honestidade esteja sempre em alta para honrar o Teu nome e dignificar o título que nós temos de filhos do Senhor pela redenção. Dá-nos a Tua paz, perdoa nossos pecados e nos dirige à vida, Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao meu irmão Roberto, da igreja de UR5. Por que eu estou fazendo esse agradecimento? Ontem ele me mandou um texto grande, mas, sabe, muito recompensador, agradecendo a Deus pelo conteúdo que foi apresentado. E às vezes, irmãos, a gente nem sabe o que é que ele vai causar no coração das pessoas. Mas eu quero, irmão Roberto, agradecer a você, a sua esposa, a irmã Maiara, e também aos seus filhos, né, que são as bênçãos também. Tivemos o prazer de estar com vocês naquele culto de familiar, aquele culto da família, na casa daquela irmã, que eu confesso que esqueci o nome, daquele casal muito simpático. E que Deus os abençoe. Estaremos lá com vocês agora no mês de fevereiro, nos 10 dias de oração do Ministério da Mulher. Então, Deus seja louvado pelas suas mensagens, pela sua palavra e obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe vocês, irmãos. Tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e que Ele nos faça crescer sempre naquilo que é de propriedade vitalícia. Começamos aqui e não iremos acabar nunca mais, porque é a atuação do Espírito Santo. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Até logo.